Eu quero, no dia de hoje, mais uma vez, tecer alguns comentários acerca das notícias que vêm dominando a imprensa nacional nos últimos tempos. Ontem, por exemplo, grande parte dos meios de comunicação do país, ao divulgar, ao noticiar a abertura dos trabalhos do Congresso Nacional e a mensagem encaminhada pela Presidenta da República, o fizeram num espaço, por exemplo, bem inferior do que tomaram outras matérias que, no meu entendimento, teriam menor importância e significado para o presente e para o futuro do Brasil. Mas, no geral, as matérias publicadas pela imprensa são extremamente negativas, não só em relação ao quadro atual, mas à previsão do futuro próximo de nosso país. Todas as previsões catastróficas. Aliás, senador Paim, isso não é de agora. Isso acontece já desde antes do período eleitoral, onde setores da imprensa brasileira têm se mostrado com pouco ou quase nenhuma boa vontade, ou talvez até isenção, e feito não apenas se preocupado em noticiar, mas em fazer previsões que são, no geral, extremamente danosas à nação e ao povo brasileiro. Por isso, senhor presidente, apesar de falarmos tanto desses dados aqui, foi exatamente esse o debate que predominou na disputa eleitoral, uma disputa que levou à vitória da presidenta Dilma. E eu digo, a vitória da presidenta Dilma se deu na política, se deu por uma decisão majoritária, consciente da maioria do povo brasileiro, que disse sim para a continuidade com mudanças, como ela própria fez questão de trazer como principal, como carro-chefe de sua campanha, a necessidade de um governo novo, ideias novas e as mudanças necessárias. Então, um debate que vem desde o período eleitoral, mas que é necessário que repitamos, porque enquanto uma inverdade ou uma previsão não compatível com a realidade é dita, é falada milhares e milhares de vezes, ela acaba se tornando para o senso comum, para a maioria do povo brasileiro, como uma realidade. E não é esse o caso do Brasil. O Brasil, obviamente, que como todos os países do mundo, passa e vive uma crise econômica profunda. Crise essa que vem sendo agravada, até em nosso caso, por questões locais, conjunturais, climatológicas até, e aqui eu me refiro à escassez da água nas grandes regiões metropolitanas do país, que traz não só o problema no abastecimento da água, mas traz também problemas profundos, sérios, na geração de energia, cuja maior parte tem como matriz hídrica a água para gerar a nossa energia. Mas, senhor presidente, antes de falar de alguns dados, eu gostaria de tecer alguns comentários acerca dessas análises em relação aos fatos revelados nesses últimos tempos decorrentes de ações de corrupção que giram em torno da maior empresa brasileira, empresa pública, que é a Petrobras. E destacar com muita ênfase, senhor presidente, nós somos absolutamente contra qualquer ato de corrupção. Entendemos que ela tem que ser combatida. E mais do que isso, entendemos que todos aqueles que têm qualquer grau de envolvimento, direto ou indireto, com esses atos de corrupção, atos que prejudicam o país, prejudicam o povo brasileiro, têm que ser punidos rigorosamente. Punidos rigorosamente, não só para estancar esse processo, mas para evitar que processos continuem a ocorrer. Então, quando nos deparamos com notícias gravíssimas, com revelações gravíssimas como essas que estamos nos deparando, o que precisamos fazer? Como temos que agir? Em primeiro lugar, punir, buscar a punição. Aqueles que praticaram, repito, os atos de corrupção, senador Paim. Mas, em segundo lugar, o que mais temos que fazer? As reformas.
Nós temos que blindar o Estado brasileiro para que cada vez ele sofra menos impacto e seja menos susceptível a esses atos de corrupção. E o que a gente vê e o que a gente ouve são apenas discursos, discursos, discursos. Acabamos de ouvir um, por exemplo, que dizia o seguinte: tanto tempo se roubou na Petrobras, mas nada se fez. E por que nada se fez? Porque se concordava com a corrupção? E aí, senhor presidente, eu quero fazer a mesma indagação. Tenho aqui uma matéria já antiga, do dia 14 de dezembro de 2014, do portal G1, que diz o seguinte: Polícia Federal conclui inquérito do cartel dos trens em São Paulo e indicia 33 pessoas. E olha o subtítulo da matéria: inquérito foi encaminhado para a Justiça Federal. Casos aconteceram entre 1998 e 2008. Aí a pergunta: mas se sabiam da roubalheira, por que não fizeram nada? O atual governo, que aliás se repetiu, se reelegeu no estado de São Paulo, o governo anterior, sabiam do cartel da roubalheira que estava acontecendo, mas nada fizeram porque participaram também? Então, veja, o que nós não podemos aceitar e o povo não aceita, e como diz o ditado popular, o povo não é idiota, podem até alguns pensarem que é, mas não é, são esses tais pronunciamentos parciais. Corrupção tem que ser punida aqui, mas ali não. Ali vamos fazer de conta que ela não existe. Não, aquele caso é local, aquele caso não é nacional. A corrupção é parte do sistema capitalista, infelizmente. E a corrupção não é algo que deva ser combatido e enfrentado uma ou outra vez. É algo para ser combatido e enfrentado permanentemente. Permanentemente. Com que tipos de ações? A transparência. É muito importante que tudo seja transparente. Porque o Brasil e qualquer sociedade não necessita só de um Ministério Público, de um Tribunal de Contas. O que nós queremos é que a população brasileira tenha cada vez mais instrumentos para que ela seja o próprio Tribunal de Contas, para que ela seja o próprio Ministério Público, o Parlamento, que também tem obrigação de fiscalizar o ato do Poder Executivo, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativas. Então, veja, a diferença, senador Paim, que existe é que agora, e não só agora, eu não estou falando agora do ano passado para cá, estou falando desses últimos tempos, é que a gente vem experimentando avanços profundos e avanços importantes, sim, no que diz respeito, principalmente, à transparência, no que diz respeito a investigações. Aí dizem, mas dizer que o Ministério Público é isento é chover no molhado, porque o Ministério Público tem de ser isento. Essa é a atribuição constitucional do Ministério Público. Mas nem sempre foi assim. No passado não era exatamente assim. A Polícia Federal também. No passado não tinha liberdade que tem hoje para fazer e desenvolver todas as ações que fazem. Então, senhor presidente, o que nós temos que discutir é lá, no eixo do problema, no centro, no coração da problemática e atacar isso. Nós não podemos admitir que uma campanha eleitoral continue custando o que custa. O povo brasileiro tem que prestar atenção nisso. Para um senador se eleger, quantos milhões são gastos na campanha eleitoral? A campanha eleitoral de rádio e TV, que deveria servir para mostrar as propostas para o povo, viraram peças teatrais, eu não digo teatrais, cinematográficas, com custo de produção elevadíssimo, Aí dizem, mas se acabar o financiamento por parte de empresas, como vamos fazer campanha? Vamos fazer campanha barata. Vamos para a frente da televisão, vamos para o rádio, vamos falar. Não precisa ter aquelas produções lindas, maravilhosas. Vamos falar para o povo o que a gente defende, mostrar o passado de cada um candidato. É isso que o Brasil precisa. É disso que o povo brasileiro espera do parlamento brasileiro. Mudanças profundas e não apenas discursos para justificar iniciativas ou tentativas de derrubar um governo. Isso não resolve o problema. Vamos resolver o problema. O que adianta? Fala contra a corrupção, mas quer manter a mesma prática política do Brasil. Empresa privada dando dinheiro para candidato, para partido, para fazerem campanhas.
Digamos que esses candidatos... Senadora Vanessa. Digamos, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Senador Tarumag, infelizmente, nesse período não é permitido a parte, porque, na verdade, ela teria 5 minutos só, porque ela está em comunicação inadiável. E já tem senador aí que me mandou a lembrança para a mesa. Corretamente. Eu dei 10 e seria 5. Mas dei 10 para os outros 2 senadores também falaram em torno de 15 minutos. Como eu tenho 10 minutos daqui a pouco, eu quero partilhar. Como o assunto é tão empolgante, Isso. eu não queria deixar eu passar o momento. Mas eu queria registrar agora para depois abordar. Obrigado. Meus cumprimentos pela vontade já de participar do bom debate, senador. E o problema é que mandaram um alerta para a mesa, não para o orador. Então, senhor presidente, eu quero aqui me justificar com meus pares que, como eu não havia percebido o tempo, inclusive não fui muito correta com a senadora Ana Amélia. Eu dirigi a sessão enquanto ela falava e coloquei o tempo dela inferior do que efetivamente ela tinha direito, né, senadora? Já mandei um bilhete pedindo desculpas e ela tem um saldo, senador Paim, que poderá usar ainda, porque por falha de quem dirigia a mesa naquela altura, que era eu, ela teve o seu tempo suprimido. Então, eu peço mais uma vez desculpas a Vossa Excelência. Mas, senhor presidente, então eu creio que são essas medidas e esse debate que nós temos que travar. Ouvi o senador que me antecedeu com muita atenção, quando abordava assuntos da Petrobras, dizer o seguinte: tem que mudar, não pode continuar como está a lei garantindo que a Petrobras seja a única operadora da exploração de petróleo. Não pode manter o novo regime de partilha. Pelo contrário, isso tudo tem que ser mantido e tem que ser fortalecido. Por quê? Porque a Petrobras não é gigante só nos números dos funcionários que tem. É gigante nos recursos que pode aportar na nação brasileira para que esses recursos sejam aplicados em educação e saúde, na geração de emprego e no nosso desenvolvimento efetivo, senhor presidente. Então, veja bem, eu aqui quero repetir, aliás, cumprimentar daqui o senador Vital, o ex-senador Vital, pela posse no dia de hoje no Tribunal de Contas da União. E ele dizia em determinado momento, porque o ex-senador Vital, o ministro Vital hoje, tem como profissão a medicina, ele é médico e é advogado, mas diz o seguinte, lembrando um ex-conselheiro do Tribunal de Contas, de que para buscar a solução do problema, ele não preferia fazer exame de necrópsia, e sim de biópsia. Então, tem muita gente que utiliza a bandeira da ética, da defesa da Petrobras para encaminhar o seu verdadeiro objetivo, que é privatizar a Petrobras ou, no mínimo, senador Paim, mudar a lei que corajosamente, quando o presidente Lula era presidente desse país, o Congresso Nacional teve a coragem de aprovar em benefício do povo e da nação brasileira, que é a lei da partilha, senhor presidente, que nos garantirá recursos significativos para serem aportados na educação e em outros setores importantes. Então, eu concluo meu pronunciamento pedindo desculpas não só de Vossa Excelência, mas de todos os meus pares. Muito obrigada. Tudo bem, senador.